Bem-vindo ao Audiotória. Ouça histórias, viva mundos. E deixe-se levar pela história de hoje. Essa é a continuação do livro Psicologia na Prática. Capítulo 6, Hábitos de uma mente ferida. Imagine comigo uma grande árvore, com um tronco forte e uma copa alta. Ao observá-la de longe, você consegue enxergar a magnitude dela e sabe que está diante de uma planta frutífera, pois pode ver os maiores e menores frutos, até começar a se perguntar qual é o tamanho de suas raízes. Afinal, para sustentar uma árvore tão grande, elas devem ser bastante profundas. Agora, transra essa imagem para a sua própria vida. Você se lembra das crenças sobre as quais conversamos no primeiro capítulo? Então elas seriam as suas raízes, aquilo que está por baixo da superfície e que nem sempre é possível alcançar completamente, ou seja, nem sempre existe consciência sobre elas. Os frutos, por outro lado, seriam os seus comportamentos, aquilo que você enxerga, os resultados que consegue ver em sua vida. Nós estamos analisando a primeira parte da nossa jornada de autoconhecimento, e é possível que você já tenha entendido que os seus comportamentos são resultado das suas crenças, mas, ainda assim, não tenha conseguido identificar, de fato, quais são elas. À medida que vamos nos conhecendo, estudando, ouvindo sobre esses assuntos e fazendo terapia, começamos a reconhecer nossas raízes com mais facilidade, e isso é fundamental para a manutenção de uma mente equilibrada. Por isso, o meu objetivo agora é ajudá-lo a identificar e mudar as suas crenças disfuncionais, principalmente aquelas que você nutre sobre si mesmo, pois elas influenciam o modo como pensa e se sente. Pare alguns instantes e reflita sobre as armações abaixo. Você acredita que alguma delas pode caracterizá-lo? 1. Eu sou incapaz. 2. Eu sou um peixe fora d'água. 3. Eu não me encaixo em lugar nenhum. 4. Eu não sou uma pessoa interessante. 5. Eu sou inseguro. 6. Eu não sou capaz de me relacionar com outras pessoas. São ideias e pensamentos como esses que podem nos mostrar quais são as nossas crenças sobre quem nós somos e sobre aquilo que podemos fazer. 1. Se sou incapaz, então não preciso começar este projeto. 2. Se sou um peixe fora d'água, então não consigo ficar neste ambiente. 3. Se não me encaixo em lugar nenhum, então prefiro me isolar e permanecer sozinho. 4. Se não sou uma pessoa interessante, então não tenho o que acrescentar a essa conversa. 5. Se sou inseguro, então não vou conseguir me expressar de forma adequada. 6. Se não sou capaz de me relacionar com outras pessoas, então todos os meus relacionamentos serão disfuncionais. Crenças centrais. Como já conversamos, nossas crenças são formadas ao longo do nosso desenvolvimento, ou seja, elas têm relação direta com as nossas experiências. Na TCC, estão divididas em 3 grupos principais: crenças de desamparo, crenças de desamor e crenças de desvalor. Crenças de desamparo. As crenças de desamparo são aquelas em que a pessoa acredita que é frágil, vulnerável, incapaz, incompetente, fracassada ou inadequada. Quantas vezes você já se sentiu assim e teve esse tipo de pensamento sobre si mesmo? Caso seja algo frequente, isso pode mostrar que você tem crenças de desamparo. Pensamentos recorrentes de pessoas que têm essas crenças são: eu não consigo. Não sou bom o suficiente. Jamais vou aprender isso. Crenças de desamor. As crenças de desamor também são muito comuns. São aquelas em que a pessoa acredita ser indesejável, indigna de amor, defeituosa, imperfeita, sem atrativos, abandonada, rejeitada ou sozinha. Os pensamentos são, mais ou menos, como: não sou bom em nada. Não sou bom o suficiente para ser amado nem desejado. Ninguém gosta de mim. As pessoas sempre vão me rejeitar. Você já pensou em algo assim? Isso mostra que talvez você tenha crenças que precisam ser trabalhadas. Crenças de desvalor. O terceiro grupo concentra as crenças de desvalor, ou seja, aquelas em que se acredita não ter valor algum. Os pensamentos recorrentes, geralmente, são: eu não mereço as coisas.
Não mereço viver. Não tenho valor. Sou um lixo. Esse grupo acaba atingindo diretamente a questão do valor moral da pessoa. Então, aqueles que não têm as crenças de valor pessoal bem construídas acabam tendo muitos problemas e sérias consequências na vida adulta. As crenças disfuncionais e a autossabotagem. Todas as nossas crenças são capazes de gerar em nós padrões de comportamento, que podem ser positivos ou negativos. Tudo vai depender daquilo que está enraizado em nós. Vamos supor que você tenha a crença de que é um fracasso. Pode ser que, ao pensar isso, algumas suposições e regras sejam criadas na sua mente, como aquelas que listei anteriormente. Então, por acreditar que é um fracasso, você começa a fugir de situações nas quais possa cometer algum erro, porque qualquer deslize apontará para o fato de que você não tem sucesso em nada, e é exatamente isso que vai influenciar o seu comportamento. Crença: não sou bom o suficiente. Regras e suposições: se eu tentar algo novo, não vou conseguir me desenvolver como as outras pessoas. Estratégia compensatória: recuar novas oportunidades, não começar coisas diferentes. Quando começamos a agir de forma a compensar aquilo em que acreditamos, estamos adotando o que chamamos na TCC de estratégia compensatória, e isso pode acontecer consciente ou inconscientemente. É como um mecanismo de defesa para afastar de si um aspecto negativo. Já atendi muitos pacientes que se queixavam de perfeccionismo, por exemplo, e pediam ajuda para lidar com isso. Essa característica, no entanto, era apenas o fruto da árvore, e não podemos mudar um fruto antes de olhar para as raízes. Nós precisamos saber e entender de onde ele vem. Muitas vezes está atrelado à crença de que isso é um fracasso. Outro exemplo são pessoas que acreditam serem frágeis, vulneráveis, fracas e indefesas diante da vida, e que evitam se relacionar, porque, caso isso aconteça, elas podem sofrer. Por serem frágeis, creem que os outros irão machucá-las de alguma forma. Talvez você já tenha percebido, mas isso é bastante comum em nossos dias. Eu trabalho com inúmeras pessoas com baixa autoestima, e elas carregam muitas dessas crenças que citei aqui. Reita comigo em como seriam os pensamentos de alguém que acredita que não merece viver. Como essa pessoa se sentiria? Provavelmente, triste, ansiosa ou com medo. E, a partir desses pensamentos e sentimentos, como ela se comportaria? Possivelmente, teria comportamentos que levam à autossabotagem. Evitaria certas situações, deixaria de se abrir para relacionamentos, não aceitaria novos desafios, nem no trabalho, nem na vida, acabaria se isolando das outras pessoas, sofreria muito e teria dificuldade para alcançar seus objetivos. É por isso que muitos desejam ter grandes conquistas, mas, mesmo tendo metas, não conseguem avançar e se sabotam no caminho. Percebe como as nossas crenças afetam o nosso dia a dia e podem culminar em autossabotagem? Muitas vezes, deixamos de nos expor a algumas situações porque carregamos uma crença limitante. É bastante comum, por exemplo, as pessoas crescerem achando que o dinheiro é algo sujo, ruim, e que aqueles que têm muitos recursos são corruptos e fazem coisas erradas. Ser ensinado dessa forma e crescer com essa crença pode fazer com que algumas pessoas se sabotem na hora de trabalhar, conquistar seus objetivos e ganhar o próprio dinheiro. Eu já conversei com pacientes e amigos que tinham crenças assim e percebi que isso influenciou diretamente a forma como eles lidavam com as finanças. É por isso que, depois de adultos, precisamos começar a nos questionar se nossas crenças fazem sentido. Identificando as próprias crenças. Quando estou conversando com um paciente na terapia, costumo fazer uma série de perguntas que o ajudam a perceber quais são as crenças que ele tem. Vamos dizer que ainda estamos falando sobre aquela pessoa com questões de perfeccionismo. Nosso diálogo seria, mais ou menos, assim. Alana, sou perfeccionista, tenho de fazer tudo perfeito. Se isso não acontece, acabo sofrendo muito. E se você não ser perfeito? Pergunto. E se você fizer uma tarefa ok, sem ser perfeita? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Ah, não. Vou sofrer muito.
Pode ser que meu chefe não goste do meu trabalho, tudo bem. E se ele não gostar do seu trabalho? O que isso significa sobre você? Significa que não sou um bom funcionário, que eu não faço as coisas direito. Mas o que isso expressa sobre você, de fato? Esta é uma técnica da TCC chamada seta descendente, em que vou perguntando ao paciente o significado das coisas, fazendo refletir sobre o que poderia acontecer de pior, até que, isso vai mostrar que sou um fracasso. E é exatamente quando chegamos a esse rótulo, a essa expressão daquilo que a pessoa pensa e acredita, que alcançamos a raiz, identificamos uma crença. Evidentemente, estou simplificando um diálogo, nem sempre é tão fácil assim. Às vezes, consigo reconhecer determinada crença do paciente, mas o meu trabalho não é dizer o que há na raiz, e sim fazer a pessoa perceber que carrega aquilo consigo. É muito mais profundo quando isso acontece. É claro que não estou ao seu lado neste momento, mas tente replicar o diálogo que usei como exemplo, substituindo as respostas do paciente pelas suas próprias questões e pelos seus problemas. 1. O que de pior poderia acontecer se eu não? 2. Isso revelaria que, agora, responda, com sinceridade e sem grandes cobranças, o que isso significa sobre você. Para trazer clareza sobre isso, preencha o esquema abaixo com aquilo que você identificou em sua própria vida. Crença, regras e suposições, estratégia compensatória. Passos práticos para começar a mudança depois de conhecer tantos exemplos. Identificar as crenças disfuncionais que têm impactado seu dia a dia. Chegou a hora de estabelecer passos práticos para começar a se questionar e mudá-las. Talvez você tenha acreditado, durante toda a sua vida, que era um fracasso, e abraçou esse rótulo. Mas, agora, questione: isso é realmente uma verdade absoluta sobre você? Será que um resultado ruim pode definir-lo como um fracasso pelo resto da vida? Talvez você tenha, simplesmente, fracassado em uma atividade específica e transferido isso para todas as outras áreas. Você não é os seus erros. Você não é aquilo que faz. O seu valor vai além disso. Você denigre alguém que ama como um fracasso só porque a pessoa cometeu um erro ou fez algo que não foi tão bom assim? Se você não faria isso com outra pessoa, por que faz isso consigo mesmo? Questione-se. Se acredita que não é bom o suficiente, confronte esse pensamento com: eu não sou bom o suficiente para quem? Ou o que é não ser bom o suficiente? 2. Depois, refute suas próprias crenças com aquilo que é real, com fatos. Eu posso não ser bom em algumas situações, algumas pessoas podem não ter gostado de mim, mas eu tenho valor. 3. Identifique qual é a fonte de cada crença. Por que eu sou indigno de amor? De onde isso veio? Com esse exercício, você vai perceber que foi ensinado a ter muitas dessas crenças ou até que, pelo modo como foi tratado, você mesmo criou essas raízes, mas verá que não precisa carregar esse rótulo e essa sentença pelo resto da vida. Comece a se questionar, rebata suas crenças e diga: não é bem assim. Não vou acreditar nisso para sempre e nem deixar que atrapalhe a minha vida. Crie novas crenças a partir dos questionamentos iniciais, você poderá criar novas crenças. Em momentos assim, é normal ficarmos um pouco perdidos, sem saber exatamente como começar, mas não existe nenhum segredo. É só criar. Pense nas antigas crenças e se pergunte o que quer colocar no lugar delas. Você pode escrever, por exemplo: eu sou capaz e posso ser bom nas coisas que faço. Eu posso e sou digno de ser amado, porque todo mundo é. Haja de acordo com as suas novas crenças. Digamos que você estivesse evitando todo tipo de relacionamento porque tinha medo da rejeição, mas agora entendeu que o seu medo não era um fato e que você pode ser amado. É verdade que, talvez, você tenha sido rejeitado no passado, porém você pode mudar aquilo que carregava como verdade sobre si mesmo. Ou seja, após questionar a crença inicial e criar uma nova, passe a agir de acordo com ela. Como uma pessoa digna de ser amada age.
Ela se abre para os relacionamentos, conversa com os outros, trata bem aqueles que estão ao seu redor. Observando isso, você vai se comprometer a dar pequenos passos nesse sentido e conseguirá ver, aos poucos, que nem todo mundo irá rejeitá-lo, e não falo apenas sobre relacionamentos amorosos, mas sobre amizades e relações de trabalho também. É claro que nem todos lhe tratarão bem, e você também cometerá alguns erros nesse processo, mas isso não significa que precisa voltar para sua antiga crença e se rotular daquela forma. Essa jornada será como um trabalho de formiguinha, sendo praticado diariamente, pouco a pouco. Eu já tive uma crença de que eu não era amada, de que eu não era boa o suficiente, e eu fui construindo, intencionalmente, evidências de uma nova crença. Eu já tive certeza de que não era capaz de ser bem-sucedida, mas, à medida que fui me expondo, fazendo novas coisas e vendo os resultados, comecei a me sentir mais confiante, melhor e mais capaz. Nada mudaria, no entanto, se eu não tivesse decidido agir diferente. Um bom primeiro passo é olhar para as crenças que você criou na sessão anterior e se perguntar: como age uma pessoa que acredita nisso? Como ela se comporta? A partir das suas respostas, você vai redirecionar as suas atitudes. De modo ainda mais prático, na próxima semana, procure, ou perceba, as evidências que comprovam a sua nova crença, de que você é amado, por exemplo, e escreva no espaço abaixo. Aos poucos, isso reestruturará os seus comportamentos e, consequentemente, gerará novos frutos em sua árvore. Você não é os seus erros, você não é aquilo que faz, o seu valor vai além disso. Parte 2. As dores da vida. Capítulo 7. Lidando com a frustração. Sentir-se frustrado é muito comum quando as coisas não saem como gostaríamos, mas, como psicóloga, eu tenho a missão de apresentar-lhe a psicoeducação, ou seja, proporcionar a você uma educação acerca das suas emoções e pensamentos, para que possa lidar melhor com eles e, assim, ter mais qualidade de vida e uma boa saúde mental. É comum algumas pessoas não conhecerem seus sentimentos e não saberem como lidar com eles. Partindo disso, elas começam a retê-los e, às vezes, até os empurram para debaixo do tapete para não terem de enfrentá-los. Por outro lado, existem indivíduos que possuem sentimentos em excesso, mergulham com intensidade no que estão sentindo e não sabem como sair desse lugar. É importante que você saiba, no entanto, que um caminho equilibrado pode ser construído até mesmo ao lidarmos com sentimentos negativos, como a frustração, que geralmente surge quando não conseguimos aquilo que esperamos ou quando as coisas não saem como planejamos, ou seja, uma hora ou outra acabamos nos deparando com ela. Na verdade, na maioria das vezes, o que nos leva a esse sentimento são as nossas expectativas, pois, quando as criamos sobre alguma situação e elas não são cumpridas, nós nos sentimos frustrados e, diante disso, passamos a experimentar um misto de emoções. Podemos sentir um pouco de tristeza ou raiva, mas a decepção sempre aparece quando as coisas não saem como esperamos. É proporcional. Dependendo do quão altas estiverem nossas expectativas, caso o resultado dos nossos esforços seja diferente daquele que imaginamos, mais forte e duradouro pode ser o desapontamento. Expectativas. Durante a nossa vida, passamos por diversas desilusões e frustrações porque depositamos muitas expectativas em relacionamentos, sonhos ou ocasiões. Por exemplo, observo que isso afeta diversas pessoas quando se trata de relações amorosas, tentativas de gravidez, oportunidades de trabalho ou grandes mudanças na rota da vida. A dor emocional de não atingir aquilo que se espera é gigante e inevitável, mas como se deve governar essa emoção tão complexa? Em primeiro lugar, é necessário entender que não temos o domínio de todas as coisas. A necessidade de controle e previsibilidade é extremamente normal. Naturalmente temos essa tendência. Nós planejamos a nossa vida para ter o mínimo de certeza e segurança, demos o melhor jeito de chegarmos aos nossos objetivos, e não há nada de errado nisso. É até saudável, mas precisamos desenvolver uma capacidade importante: a exibilidade.
Flexibilidade e gerar expectativas sobre as áreas da nossa vida é algo que devemos, sim, fazer, porque elas nos impulsionam a construir metas e objetivos. Não é bom seguir o extremo de não pensar no futuro e nos nossos sonhos, até mesmo do ponto de vista da saúde mental. O nosso inimigo não é o planejamento, mas, sim, a falta de visibilidade que carregamos. Em determinada época da minha vida, decidi que me planejaria melhor. Eu estava no último ano da faculdade e queria que cada minuto fosse bem pensado e aproveitado na minha agenda. Para isso, determinei horários para os pacientes que eu teria, as atividades que faria em minha rotina mensalmente, a época em que engravidaria. Registrei todos os detalhes no papel e usei muitos planos e metas para que nada saísse do meu script pré-definido. Por um lado, fazer isso foi ótimo, porque consegui visualizar o futuro que eu queria em curto, médio e longo prazo, e isso me possibilitou orientar os passos e as ações que eu teria de tomar para alcançar cada um dos meus objetivos. A grande questão, porém, é que a exigibilidade também precisava entrar nesse cenário, porque, talvez, as coisas não acontecessem no tempo específico que eu havia determinado. Existem muitas variáveis da vida que podem mudar a rota quadradinha que estipulamos, então precisamos nos abrir para aquilo que está fora do nosso controle. Por exemplo, você provavelmente já vivenciou situações que, mesmo planejando e idealizando, não aconteceram como você imaginava. Pode ter sido até um relacionamento que acabou não dando certo. Eu imagino que enquanto vivia essa quebra de expectativa, você tenha passado por momentos bem difíceis, mas, após um tempo, talvez tenha percebido que aquilo realmente não era melhor e que, na verdade, foi bom ter acontecido de outra maneira. É melhor olhar para o plano macro e para o sentido das coisas. Há uma situação específica que me ensinou muito que algumas coisas simplesmente não acontecem da forma como desejamos. Após fazer todo o meu planejamento de vida e tentar segui-lo à risca, eu me deparei com a dificuldade para engravidar, só consegui 2 anos depois do que havia planejado. Dentro do meu roteiro, tornar-me mãe seria um processo muito mais rápido, já que, até aquele momento, todas as outras áreas da minha vida estavam indo dessa forma. Eu me casei, por exemplo, quando ainda era bem jovem e, além disso, havia atingido um sucesso profissional inesperado. Como esses, geralmente, são processos mais demorados para a maioria das pessoas, acreditei que não teria grandes dificuldades para engravidar, mas as circunstâncias mudaram o curso dos meus planos. No primeiro ano de tentativa, tive alguns problemas no meu corpo, pois o meu ciclo menstrual já não era considerado normal. A ovulação não acontecia, o que impossibilitava a fecundação e, consequentemente, a gravidez. No início, eu fiquei confusa, com raiva de Deus e da vida, porque estava vivenciando um momento de extrema frustração. Então comecei a pensar nos piores cenários possíveis e, aos meus 24 anos, acreditei que nunca conseguiria ter-los, e minha mente logo entrou em um lugar de catastrofização. Foi durante esse processo que eu amadureci e comecei a entender que existem muitas áreas na vida que até podem ser desenvolvidas como gostaríamos e planejávamos, mas que, ainda que a organização seja essencial para atingirmos nossas metas, nós precisamos inserir espaço para o inesperado, a incerteza e a exigibilidade. Tive de aprender isso na marra, e a minha espiritualidade me ajudou muito durante todo esse processo, porque apenas quando encaramos alguma fase difícil e de frustração somos realmente desafiados a exercer todos os princípios citados até aqui. Se, hoje, você vive um contexto em que seus planos estão sendo frustrados, entenda que esse é um lugar fértil para o seu amadurecimento. Ainda sobre o meu processo até conseguir engravidar, após esse primeiro ano de tentativas, decidi fazer uma pausa, mas eu continuava a carregar uma grande frustração. Entendi, nesse período, que poderia fazer o meu melhor com o que estava ao meu alcance. Eu precisava me cuidar e me alimentar bem, por exemplo, entendendo que os outros fatores não dependiam de mim e que eu ainda viveria incertezas.
Decidi, então, procurar os melhores médicos, que me indicaram iniciar um tratamento com hormônios, e foi o que passei a tomar as injeções e os medicamentos necessários diariamente, e isso, como você pode imaginar, era realmente desgastante. O que me fez prosseguir e persistir foi a compreensão de que aquele processo era necessário para que, ao menos, eu me aproximasse do sonho de ser mãe. Após uma jornada mais longa do que eu esperava, no segundo ano como tentante, recebi a notícia de que seria mãe. Meu marido e eu teríamos o nosso primeiro filho. Que momento único e propício! Hoje, olhando para trás, percebo que o tempo de espera foi imprescindível para que eu conquistasse outras coisas que também eram importantes e que, provavelmente, não teriam o meu foco se eu já tivesse um filho. Depois de tudo que passei, consigo olhar para a minha jornada e dizer: foi bom que tenha acontecido dessa forma. Mas, enquanto estava no meio da situação, lidando com a frustração, não era capaz de ter a visão macro. Por isso é tão importante que, diante de um caos emocional, você busque se distanciar um pouco da situação e olhá-la de fora. Na TCC chamamos essa técnica, desenvolvida pelo psicólogo Robert L. Leahy, de observador da estante. Ela é muito usada para auxiliar o paciente nesse processo de distanciamento, olhando para a situação e acreditando que, de alguma forma, tudo fará sentido no futuro. É verdade que, talvez, nem tudo tenha necessariamente uma explicação, mas, quando nos abrimos para a vida, independentemente das nossas crenças ou espiritualidade, entendemos que existem diversas formas de mudar nossas rotas e que isso acontece o tempo inteiro. Se estivermos dispostos a aceitar esse fato e nos apegarmos a algo que atribua um sentido para aquilo que acontece, será mais fácil gerenciar nossas emoções. Mesmo que você não queira incluir a espiritualidade nisso, precisará desenvolver um processo de aceitação diante da vida, porque muitas coisas acontecem ao longo da nossa jornada, e nunca teremos 100% de controle sobre elas. Você pode fazer planos para se casar com alguém, mas, ao contrário disso, ter de viver o M do relacionamento. Você pode planejar uma viagem especial e o voo ser cancelado por conta de uma tempestade. Você pode desejar e trabalhar muito por uma promoção, mas a empresa pode entrar em crise, ter de cortar gastos e demiti-lo. Você pode sonhar em engravidar neste ano, mas descobrir algum problema e não conseguir. Não importa qual seja a sua expectativa ou plano, eles podem mudar a qualquer momento, e você terá de enfrentar a frustração. Se não aprender a lidar bem com as emoções nesses processos e começar a guardar uma série de rancores e decepções mal resolvidas, você se tornará alguém ranzinza, amargurado e difícil. Cultivar uma vida saudável, com emoções positivas e balanceadas, bons relacionamentos e alegria, apesar das dificuldades, exigirá que você aprenda a lidar com essas frustrações. A vida não é uma linha reta. Para ter uma vida mais leve, o primeiro passo que precisamos dar é aceitar que as coisas não acontecem como queremos o tempo todo e que não existe um caminho linear e único para chegar aos nossos objetivos. A aceitação radical é um conceito trabalhado em algumas abordagens da psicologia, como a terapia comportamental dialética, DBT, e a terapia de aceitação e compromisso, ACT. Resumidamente, é a capacidade de viver a vida como ela é, com suas adversidades e belezas. Esse conceito faz com que entendamos que nem tudo é nossa responsabilidade e que nem tudo dará certo, mesmo que nos esforcemos e nos dediquemos completamente. Isso é importante, porque a nossa tendência é entrar em um lugar de culpa e arrependimento, acreditando que poderíamos ter feito mais. Mas não adianta seguir por esse caminho, nós precisamos aceitar e pensar que fizemos o que era possível, entender que a situação fugiu do nosso controle e que amadureceremos ao longo do processo. Da questão mais simples à mais complexa, se estivermos abertos, sempre poderemos crescer em maturidade, cabe a nós entrarmos nessa jornada ou não. Os nossos dias não serão perfeitos. Pensar que, ao acordar, tudo ocorrerá de maneira impecável como planejamos, que nenhum metrô atrasará ou que nenhum pneu será furado, é não se preparar para o fracasso e condições adversas.
Um dia bom não é um dia em que esses contratempos não acontecem, na verdade, é um dia em que somos capazes de lidar bem com qualquer imprevisto, e isso nos conduz ao amadurecimento. Deitar a cabeça no travesseiro no M do dia e pensar: hoje eu consegui rir, mesmo com o metrô parado. Consegui encontrar motivos de gratidão, mesmo com tudo que fugiu do meu controle, é um grande sinal de que aprendemos essa lição. Dias com contratempos podem ser bons. Sem a positividade tóxica e banal de ignorar os problemas que surgem, mas ao entender que eles fazem parte de uma construção e de um amadurecimento que vão além de pequenas intercorrências. De modo resumido, ao olhar para o problema, precisamos ser capazes de identificar se podemos fazer algo para resolvê-lo, e, caso a questão esteja fora do nosso controle, temos de aprender a aceitar a situação. Agora, quero deixar um convite para você. Pare, analise e mude a sua perspectiva. Crie expectativas sobre as áreas da sua vida, como o trabalho, os relacionamentos, a saúde, os seus sonhos ou estudos. Planeje e dê metas, mas seja realista. Por exemplo, se eu desejo crescimento financeiro e quero juntar um valor determinado de dinheiro, vou precisar estabelecer objetivos realistas com a quantia que ganho todo e pensar nas variáveis que podem afetar meu planejamento. Então estabeleço metas, crio expectativas condizentes com a realidade e aceito que as coisas podem acontecer de forma diferente. As coisas como realmente são. Depois de entender que a vida não é uma linha reta, é primordial vermos as coisas como elas são e não como gostaríamos que fossem. Precisamos olhar para a realidade e manejar as nossas expectativas. Não quer dizer que, para evitar a frustração, deixaremos de sonhar. Quão chato e robótico isso seria. Eu já fui uma pessoa que tinha medo de se machucar e, então, blindei-me contra tudo e todos. Antes do episódio que compartilhei aqui, sobre o meu penúltimo ano de faculdade, eu nunca fazia metas e planos, porque temia a frustração. Eu não queria colocar no papel algo que, depois, não conseguiria alcançar. No entanto, se pararmos para refletir, essa estratégia é completamente irreal, pois nós somos movidos por aquilo que nos motiva e, por isso, é importante que tenhamos metas e objetivos. Viver nos esquivando não resolverá o problema nem fará com que cresçamos e amadureçamos. Então, quando você abrir um caderno para delinear seus planos, os questionamentos que precisam o acompanhar são os seguintes. 1. Onde estou depositando minhas expectativas? 2. Essa situação ou essa pessoa está contribuindo para que eu crie expectativas tão altas? 3. Esse sonho ou trabalho tem coerência com as minhas expectativas de crescimento? Existe espaço para eu crescer? 4. Dentro dessa relação, a pessoa está disponível emocionalmente? Vale a pena continuar investindo nesse relacionamento? 5. Essa meta é mensurável e alcançável no prazo estipulado por mim? Essas perguntas o auxiliarão a encontrar motivos, ter clareza sobre as suas metas, preparar-se para a diversidade de cenários e, principalmente, manejar suas expectativas para que você possa minimizar as chances de frustração. Mas, claro, sabendo que existirá sempre uma possibilidade de ter de enfrentá-la. Recompense o processo por M. Um ponto em que devemos prestar atenção é a nossa capacidade de aprender a recompensar o processo. Pode parecer algo simples e clichê, mas a automotivação conforme as coisas avançam, mesmo que a passos curtos, é a melhor forma de nos prevenirmos de uma frustração. Isso ocorre ao entendermos que um aprendizado é desenvolvido em nós em determinada situação, mesmo que o objetivo ainda não tenha sido atingido. Então, por exemplo, se você encara dessa forma o processo de começar a treinar musculação em uma academia ou fazer algum exercício físico, como corrida ou natação, pode perceber que, mesmo que não tenha chegado à constância que deseja, esse passo intencional que decidiu dar já lhe trouxe alguns benefícios.
A partir disso, você começa a cuidar da sua alimentação, melhora os seus níveis de ansiedade e produtividade, consegue dormir melhor. Você pode ter começado com a meta de perder peso ou ganhar massa muscular e, mesmo que esses objetivos ainda não tenham sido alcançados, já passou por uma evolução. Outro ponto importante é não ficar pensando só no resultado perfeito, mas focar no processo também. É nele que as mudanças acontecerão e o crescimento virá. Embora o M de algumas experiências não seja como imaginamos, sempre haverá espaço para o aprendizado, e se eu consigo olhar para as situações a partir dessa perspectiva, para o processo das experiências que estou vivendo e não só para o M delas, posso ressignificar minhas frustrações. Neste momento, vamos exercitar as reações que apresentei aqui. Use esta folha para listar as últimas frustrações que você viveu. Pode ser a mais simples, como perdi o ônibus e me atrasei para o trabalho, até a mais complexa, como eu investi tanto tempo naquela relação e ela chegou ao M. Depois, escreva 3 coisas que você aprendeu em cada situação e como pode lidar melhor com a frustração. Se, hoje, você vive um contexto em que seus planos estão sendo frustrados, entenda que esse é um lugar fértil para o seu amadurecimento. Capítulo 8 – Navegando pelo desconforto. Você já parou para pensar em por que os seres humanos preferem as situações previsíveis e confortáveis? Por que nós não gostamos de nos arriscar e lidar com algum tipo de incômodo? Como comentei no capítulo anterior, todos nós já passamos por momentos em que nos sentimos desconfortáveis ao experimentar uma dor emocional ou uma situação difícil, perder alguém, terminar um namoro, passar por uma depressão, ter uma crise de ansiedade, estar em um momento de incerteza e de confusão, por exemplo. Esse tipo de incômodo pode estar relacionado a situações sociais, emocionais e, até mesmo, pessoais, e é muito tentador evitá-lo. Além disso, também existem questões fisiológicas que explicam por que é tão difícil e cansativo lidar com mudanças e novidades. O nosso cérebro é um grande consumidor de energia e, normalmente, utiliza cerca de 20% do oxigênio e 15 a 20% da glicose de todo o nosso corpo para ter um bom funcionamento. A questão é que, por isso, nossa mente costuma criar alternativas mais fáceis para resolver as questões do dia a dia e economizar o nosso gasto energético. Uma das formas que o nosso cérebro utiliza para isso é criar circuitos neurais por meio de uma memória de trabalho, ou seja, ele grava as atividades, pensamentos e comportamentos repetidos para resolver problemas, tomar decisões e criar hábitos, e os replica como um padrão quando situações similares aparecem. Em vez de criar novas resoluções, ele tende a reproduzir o que foi gravado nos circuitos internos criados, mas, quando quebramos essa pré-programação, exigimos um trabalho maior e constante do nosso corpo para estabelecer diferentes caminhos. É mais ou menos o que acontece quando nos submetemos a novos desafios. Além de tudo que passamos a absorver, também criamos um repertório comportamental mais amplo e mais eficaz. E isso significa que a exposição a situações desconfortáveis nos traz lições valiosas. Nós aprendemos com determinado cenário e nos vemos capazes de fazer novas coisas, pois nos tornamos mais resilientes, mais perseverantes, consequentemente, mais focados em nossos objetivos, e desenvolvemos novas habilidades emocionais, que nos ajudam a lidar com situações difíceis. Conseguimos ter muitos ganhos quando nos dispomos a passar por esses processos, mesmo que desconfortáveis e dolorosos. Colocando-se em uma situação desconfortável, eu sempre gosto de ter um olhar atento para a minha vida, para o dia a dia, para as coisas que eu enfrento e para tudo o que me cerca. A partir disso, busco, de forma constante, pôr em prática pessoalmente aquilo que estudo, o que me traz muitas reações e aprendizados que gosto de passar adiante. Quanto mais compartilho, mais aprendo. É por isso que quero ajudá-lo a construir uma vida conectada aos seus valores e com mais inteligência emocional, para que você possa se conhecer e estabelecer relacionamentos mais saudáveis, e um olhar cuidadoso para os seus dias é indispensável nessa jornada.
Por isso, a partir do meu relato, eu quero convidá-lo a refletir-se. Recentemente, você viveu alguma situação de desconforto. Desde muito nova, gosto de cuidar da minha saúde, esse é um valor importante para mim. Por isso, há muitos anos faço atividade física regularmente e tenho uma alimentação saudável, mas sem radicalismo. A questão é que, quando meu primeiro filho nasceu, em fevereiro de 2022, eu parei de me exercitar, e foi difícil retomar a prática. Se você é mãe, sabe que a rotina com um bebê pode afetar bastante o nosso sono, além de mudar toda a nossa programação. O primeiro ano de vida do meu primogênito foi bem intenso para mim como mãe. A maternidade sempre foi um sonho, e eu me dediquei totalmente a isso. Minha cabeça e coração estavam voltados para a minha nova realidade, e, para ser bem sincera, era muito difícil me desconectar e ter vontade de fazer outras coisas. No início de 2023, no entanto, quando meu filho estava prestes a completar um ano, passei a sentir como se eu estivesse retornando a mim mesma. Foi como uma transição. Eu estava me interessando de novo pelo meu desenvolvimento profissional e por outros projetos, e, junto a esses novos interesses, o desejo de voltar a me cuidar foi se manifestando novamente. Sei que para algumas pessoas pode ser diferente, mas a maternidade me trouxe uma grande vontade de me desafiar e continuar a crescer e evoluir. Isso tem me levado a novos níveis tanto em relação à minha profissão quanto em relação à minha saúde física, emocional e espiritual. Foi nesse contexto que a corrida apareceu na minha vida. Eu nunca havia corrido, como sempre fui bem magrinha, preferia fazer musculação e atividades que me fizessem ganhar massa, e não perder peso. Confesso, aliás, que nunca peguei pesado em atividade física, a ideia era não me cansar nem suar muito. Mas eu me lembro de que, logo nos primeiros meses de 2023, fui desafiada a correr 8 quilômetros em uma prova que aconteceria em maio. Aceitei o desafio, mesmo com a rotina corrida, sendo mãe, esposa, psicóloga, empreendedora, mestranda, e comecei a treinar. No começo, foi muito difícil, eu não conseguia nem fazer 2 quilômetros direito, porém, depois de um tempo, consegui fazer 4. Fui melhorando e cheguei a 5 quilômetros. Nesse processo de preparação, uma colega de trabalho me falou de uma outra prova que aconteceria em abril, essa seria só de 4 quilômetros. Como eu estava treinando para correr em maio, decidi que aquela seria uma boa oportunidade para me acostumar com a corrida. O que pude perceber, durante esses momentos de corrida e de treinos, é que tudo começa com um limite mental, é a partir dele que o nosso corpo se adapta. As pessoas já me falavam isso, e é claro que também existe o preparo físico, mas a corrida acontece, primeiro, na mente. Para continuar, você precisa vencê-la. Eu comecei pensando: nunca fui atleta, nunca tive de fazer esse tipo de coisa ou vencer a minha mente, até que me lembrei do nascimento do meu filho. Eu acredito que a minha primeira maratona foi o meu parto natural, sem anestesia, sem nada. Esse desafio gigante rompeu muitas barreiras na minha mente, porque eu acreditava que não conseguiria e que era muito fraca para a dor. Ainda carregava inúmeras crenças limitantes. A verdade é que me preparei, durante os 9 meses, para aquele momento, e vi que, de fato, podemos capacitar o nosso corpo, porém algumas coisas acontecem muito mais na mente. Quando acreditamos que somos capazes de tolerar o desconforto, tanto na corrida quanto no parto, em proporções adequadas a cada momento, é claro, conseguimos manter a atenção no que está acontecendo, acabamos nos entregando, abraçamos o processo e podemos vivenciá-lo por completo, mesmo que seja desconfortável e doa. No parto, eu teria uma grande vitória no NAUI, por isso, toleraria todo desconforto, mas, na corrida, não existia realmente um grande prêmio, o que me fez refletir muito sobre como nós lidamos com as situações de desconforto da nossa vida. Ao ler o meu relato, você conseguiu se lembrar de algum momento de desconforto que vivenciou? Registre abaixo tudo o que sentiu nessa situação. Houve algum esforço físico? Como estava o seu corpo? Foi uma questão mais emocional? Quais eram os seus pensamentos e desejos? Descreva como você se sentiu ao ler o meu relato.
O desconforto é inevitável, seja a sua vida mais privilegiada ou menos privilegiada, seja a sua história mais fácil ou mais difícil, sejam os seus relacionamentos estáveis ou instáveis, todos nós, de alguma forma, somos obrigados a passar por situações desconfortáveis, sobre as quais, na maioria das vezes, não temos controle. Na corrida, você completa o percurso porque quer, mas existem muitas coisas na vida que não podemos controlar, que somos obrigados a enfrentar, e não existem atalhos, não temos como evitar ou remover. Você se lembra de quando falamos sobre regulação emocional no segundo capítulo deste livro? A terapia comportamental dialética, DBT, além de trabalhar com a questão da regulação emocional no processo de lidar com situações sobre as quais não temos controle, também nos auxilia na compreensão do modo como aprendemos a tolerar o mal-estar, e esse é o nosso ponto-chave neste capítulo. Existem muitos aspectos da nossa vida que não podemos dirigir e, ainda assim, precisamos aprender a melhor forma de passar por eles. Isso, porque, se não desenvolvermos a tolerância ao mal-estar, deixaremos de viver coisas incríveis que podem suceder no momento de dor. Antigamente, por não estar disposta a passar pelo desconforto da dor, eu acreditava que, quando engravidasse, optaria por agendar uma cesárea. Ressalto aqui que não estou julgando as mães que escolhem essa via de parto, pois ela é muito importante e salva milhares de vidas todos os anos, mas, no meu caso, eu estava apenas sendo movida pelo medo e pelo desejo de que o processo fosse o mais fácil possível. Faz sentido? Perceba como essa é uma mentalidade que não me ajudaria em nenhum outro contexto. Porque ela faria sentido ao longo da gravidez. Talvez você já tenha ouvido a frase, justo é que muito custe o que muito vale um. Eu acredito que essa armação possa se aplicar a muitas áreas, pois o que vale bastante e que você tem de batalhar para conquistar custa o seu conforto, e, inevitavelmente, acaba doendo de alguma forma. Tente se lembrar de situações que resultaram em algo que você queria muito. O que elas têm em comum? Para aqueles que desejavam passar em um vestibular, por exemplo, os encontros com amigos e até datas importantes tiveram de ser abdicados. Para as mulheres que se tornaram mães, as dores do parto se fizeram presentes. Para os que decidiram empreender, a estabilidade de um emprego garantido foi deixada de lado, ao mesmo tempo em que os riscos financeiros se apresentaram. Ser bem-sucedido profissionalmente, construir uma relação saudável e duradoura, preparar-se para uma maratona, tudo isso custa muito. É por isso que precisamos entender, o quanto antes, que teremos de superar momentos de dor e dificuldade para alcançar os resultados que almejamos. O que mais podemos ver em nossos dias são pessoas fugindo do desconforto, porque, de fato, é muito mais fácil permanecer em uma zona tranquila e constante. No entanto, é essa mentalidade que constrói relacionamentos fracos e superficiais, por exemplo. O meu objetivo aqui não é fazer você se sentir culpado, mas, sim, incentivá-lo a parar e refletir, até que se dê conta de que, para alcançar algumas conquistas, você precisará enfrentar desconfortos. É muito valioso refletir sobre isso. Dentro da DBT, a tolerância ao mal-estar pode ser entendida como uma progressão natural das habilidades da atenção plena, a prática do mindfulness, sobre a qual já conversamos. Quando mantemos a atenção plena no momento presente e naquilo que se passa em nossa mente, conseguimos observar nossa respiração, nossos pensamentos e sentimentos, sem julgá-los, e, dessa forma, tiramos o foco da situação que causa o desconforto para olharmos mais atentamente para o modo como lidamos com ele. Evidentemente, a tolerância ao mal-estar não é algo que adquirimos rapidamente sem esforço, pois, como seres humanos, é natural que busquemos nos afastar de questões que causam dor ou algum tipo de incômodo. Por isso, para ajudá-lo a lidar melhor com as situações que fogem do seu controle, eu quero propor um exercício muito usado na DBT. Para começar, descreva a situação de desconforto com a qual você está lidando. Agora, preencha o quadro abaixo com os prós e contras de agir de acordo com os seus impulsos e de resistências, tolerando o mal-estar.
Por fim, identifique quais prós e contras são de curto prazo e quais são os de longo prazo. Você pode destacá-los com uma cor diferente. Isso aí ajuda-lo a analisar as consequências antes de agir. E se você continuar? A corrida também pode nos ensinar muito sobre tolerância ao mal-estar. O que eu percebo é que, depois de correr alguns quilômetros, aquela atividade se torna muito desconfortável. Você já não tem mais tanto fôlego, sente-se no limite, com pontadas na barriga e pernas queimando. Ainda assim, você sabe que, naquele momento, a única coisa que pode fazer é continuar, porque, se prosseguir, você consegue alcançar a linha de chegada. Para isso, no entanto, você tem de permanecer com o desconforto. A outra opção seria desistir e, mesmo fazendo isso, ainda demoraria um pouco para que as dores cessassem por completo. Há algum tempo, o meu marido, que também tem corrido, falou: e se eu só continuar? Continuar mais um pouco, mesmo querendo desistir, o que vai acontecer? É essa mentalidade que precisamos implantar na nossa vida. Talvez você queira desistir de algo que está muito difícil e, para acabar com o desconforto, acredite que o melhor a ser feito seja se afastar. Mas e se você só continuar fazendo o que sabe que deve fazer? E se você continuar porque tem a consciência do lugar para onde está indo? E se você só continuar, mesmo com o desconforto? E se você não evitar o que poderia acontecer? Eu me lembro de ter pensado coisas muito parecidas com essas quando estava em trabalho de parto. E se eu continuar? É só mais uma contração. Eu só preciso tolerar essa contração, ela não vai me matar. Eu não vou morrer. Às vezes, quando enfrentamos um desconforto emocional, acreditamos que podemos morrer naquele exato momento, mas costumo falar para os meus pacientes, principalmente em relação à crise de ansiedade: a crise não mata. A crise é momentânea e passageira, ela é um estresse agudo, mas vai passar e não o matará se você continuar. O sofrimento emocional não vai matar você. A crise passa. Continue. Procure a ajuda necessária, mas não pare. A aceitação radical da realidade. Imagine-se na seguinte situação: uma tarde chuvosa de verão, na qual você está jogando baralho com os seus primos. Após a distribuição de cartas, você percebe que recebeu cartas horríveis e que a probabilidade de vencer é próxima a zero. O que você faz diante disso? Lembro-me de que, quando era criança e via que não ia ganhar, eu simplesmente desistia. E, como você pode imaginar, as outras pessoas ficavam muito bravas porque eu largava o jogo no meio, prejudicando todos os outros jogadores. Por causa disso, eu sempre ouvia que era muito chato jogar comigo, já que eu abandonava o jogo quando estava perdendo. Aliás, precisei trabalhar em mim mesmo a persistência de continuar ir até o M, mesmo que não estivesse ganhando. A questão é que, quando nós vemos essas cartas ruins, o ideal é não desistir, mas continuar a jogar. Até porque, embora a probabilidade de ganhar seja pequena, o jogo sempre pode virar, então é muito importante aceitarmos as cartas que a vida nos deu. Você pode fazer suas próprias analogias. De forma geral, cada pessoa recebe um contexto diferente, e isso pode até parecer injusto. Poxa, fulano está com um monte de cartas boas na mão, esse aí roubou. A verdade é que a vida, muitas vezes, é assim. Tem alguém sortudo que veio da família tal, enquanto estamos em uma circunstância zoada. Porém, se focarmos nisso, podemos acabar achando o jogo injusto e querendo desistir, sem dar o melhor com as cartas que temos em mãos. Consegue perceber que a única coisa que está sob o nosso controle é a decisão de continuar jogando ou não? Nós falamos rapidamente sobre isso no capítulo anterior, mas essa é uma ótima analogia sobre a aceitação radical da realidade, uma das premissas mais importantes da tolerância ao mal-estar. Com isso, eu não quero dizer que você precisa assumir uma posição passiva diante da existência ou achar que a sua vida é pior do que a dos outros. Mas, sim, que não existe uma maneira mágica de mudar as coisas, pois, para viver algumas mudanças, você precisa, antes, aceitar a realidade. Se não aceitá-la, nada mudará. É simples assim.
Claro que essa aceitação, quando se trata do sofrimento, é bem mais complexa do que quando estamos jogando baralho. Mesmo assim, é importante entender e acatar aquilo que a vida propõe. Quando comecei a correr, por exemplo, eu só pensava no quanto queria que a corrida terminasse. Eu ficava olhando o relógio constantemente e, quanto mais olhava, mais devagar o tempo passava. Na minha primeira corrida de rua, porém, eu não estava vendo as horas, porque havia deixado o celular no bolso, então eu apenas aproveitei o momento e curti o trajeto, ainda que estivesse com dor. Mais uma vez, é muito mais sobre o processo do que sobre o M, por mais clichê que isso seja. Ao atingir a linha de chegada, você vai se lembrar do percurso, dos altos e baixos, daquilo que aprendeu e de quem se tornou, e não, simplesmente, do que alcançou no now. É por isso que tudo cá mais leve quando direcionamos a nossa mente à aceitação e decidimos viver o processo e a jornada, muitas vezes, desconfortáveis. Nós nos dispomos a caminhar de maneira mais aberta e exível, conscientes do que estamos pensando e sentindo, buscando não só sobreviver ao desconforto, mas, sobretudo, enfrentá-lo. Utilize o espaço a seguir para escrever sobre isso e estabelecer passos práticos para fazer o que está sob o seu controle hoje, iniciando as suas melhores jogadas, aquelas que forem possíveis, com as cartas que estão nas suas mãos. Há alguma área da sua vida em que você não recebeu boas cartas e, consequentemente, acredita ter começado o jogo em desvantagem? Tudo sempre terá sentido. Espero que entenda que esses aprendizados não vão ajudar você somente a correr melhor ou a parir uma criança, caso você queira um dia, é claro, mas, principalmente, a lidar com crises emocionais, frustrações, términos e perdas. Desenvolver essa habilidade é extremamente importante, uma vez que há muitos aspectos e inúmeras situações na vida que não estão sob o nosso controle. Como tudo que temos aprendido aqui, a tolerância ao mal-estar e a aceitação radical da realidade não são questões que você vai conseguir praticar de uma vez, mas eu garanto que, gradualmente, tudo isso se tornará mais simples e passará a fazer mais sentido para você, para os seus objetivos e para a pessoa que quer se tornar, mas que tem evitado. Às vezes, o desconforto e a dor não terão um propósito tão claro, mas você poderá atribuir propósito a eles. O término difícil de um relacionamento ou a morte de alguém importante, por exemplo, são questões que não têm algo magnífico do outro lado, mas, mesmo quando as coisas não tiverem uma recompensa tão óbvia, o próprio processo pode ser recompensador, se for enfrentado da forma que demonstrei aqui. Se, neste momento, você não estiver vendo nenhum significado na situação que está vivendo, tente, simplesmente, encontrar sentido no fato de que você não tem controle algum. Isso tornará as coisas bem mais leves. Tente, simplesmente, encontrar sentido no fato de que você não tem controle algum. Isso tornará as coisas bem mais leves. Encerramos mais um capítulo de conhecimento aqui no Audiotória. Que essas ideias te acompanhem no dia a dia e ampliem sua forma de ver o mundo. Curta, compartilhe e inscreva-se. Novos aprendizados chegam toda semana.